Recentemente, o dirigente do PT, Zé Dirceu, deu uma entrevista onde ele faz uma colocação que eu queria analisar aqui com uma certa calma, que é a seguinte: ele falou que precisa prestar atenção porque o Bolsonaro tem uma ampla base social e ele vai ficar aí muito tempo, ele tem condições, né? Não falou que ele vai ficar, mas falou que ele tem condições de ficar aí muito tempo. Eu acho que, como se diz, nós devemos tomar essa declaração do dirigente do PT com um certo relativismo, né? Como se diz, com grano salis. Quer dizer, é verdadeira essa asserção do presidente, do dirigente petista? Ela, em parte, é verdadeira. Ela não é totalmente verdadeira, né? Eu não acho que a coisa na política é unilateral. É assim que vai se desenvolver sempre. Quando você vai fazer um prognóstico das tendências que estão presentes na situação política, você deve, não por precaução, né, mas por uma questão metodológica, abrir uma alternativa. Quer dizer, tanto pode ir para lá como pode ir para cá. Às vezes você tem mais do que uma alternativa, você tem 3 opções, etc. e tal. O que eu acho que é interessante na declaração dele não é tanto dele falar que o Bolsonaro tem uma ampla base social, aí a gente não deve concordar num sentido absoluto, né? Mas que ele pode permanecer, que o Bolsonaro não deve ser subestimado, né? Nesse sentido ele está absolutamente certo. A base social do Bolsonaro é uma coisa relativa, né? É importante que nós façamos aqui uma análise mais miúda do problema, porque isso é decisivo. Primeiro, nós vimos que o Bolsonaro teve 33% dos votos no primeiro turno. Nós temos que entender que o segundo turno é um mecanismo que foi feito para que o eleitor vote no candidato que ele não queria votar. Então, nós devemos pegar os outros 6% de eleitores do Bolsonaro do segundo turno, que é pouco, né? E atribuir a situação eleitoral e ao segundo turno. Os 33% de votos do Bolsonaro não são todos do movimento bolsonarista. Uma parte desses votos são votos de setores da burguesia e da pequena burguesia que na hora H falaram melhor o Bolsonaro do que o PT. Quer dizer, o voto bolsonarista, propriamente dito, ele é um voto minoritário. Mas suponhamos que ele seja minoritário, que ele seja o voto bolsonarista para valer mesmo, seja de 15% a 20%, é muita gente. Quer dizer, é uma base social. Se o Bolsonaro fosse uma liderança da esquerda, essa base social seria insuficiente para enfrentar a burguesia. Mas com 15%, ele se transforma num recurso importante da burguesia, porque finalmente ele tem mais base social do que todo o resto. E ele tem essa base social, e a gente vê essa base social em ação, né? A gente vê as pessoas fazendo essa propaganda esdrúxula bolsonarista, né? O tempo todo defendendo coisas aberrantes do bolsonarismo, ofendendo as outras pessoas, gritando, latindo contra o comunismo, contra não sei o quê, vendo coisas absolutamente inexistentes, falsificando a realidade, mas eles estão aí. É uma presença na vida nacional. É uma base social, ele tem essa base social. E a pior parte da coisa é o seguinte: se bem a base social dele, a base realmente firme, nesse momento seja pequena, ela pode se expandir, dependendo do que aconteça na situação política. Então, nós temos que levar a sério isso daí, né? Nós devemos combater toda a ilusão de subestimar o novo governo e o movimento de extrema-direita que o Bolsonaro representa. Devemos rejeitar toda a ideia de que esse pessoal que defende a ditadura militar, que defende a tortura, que defende o assassinato da população pobre na periferia, não seja fascista, né? Pode-se dizer que é uma forma peculiar de fascismo, não corresponde, digamos assim, ao modelo
tradicional, sociológico do fascismo, mas na vida pouca coisa corresponde ao modelo sociológico tradicional, né? As coisas muitas vezes são muito diferentes daquilo que você está acostumado a ver. Não foi o próprio Gramsci não falou que a Revolução Russa tinha sido uma revolução contra o Capital de Marx, que logicamente é uma confusão da parte dele, como muitas outras que ele manifestou, mas vocês vejam só que as coisas não são muito simples de interpretar, né? Então, eu acho que a primeira ideia é essa daí. O bolsonarismo é uma ameaça, e é uma ameaça grande e é uma ameaça muito importante. Não deve ser subestimada, né?